bem-vindo a mais uma entrevista aqui na nossa terceira temporada do M3BS Talks Unidas, o podcast oficial do 27º Congresso Internacional da Unidas, que está sendo realizado esse ano aqui em Florianópolis, em Santa Catarina, e tem como tema inovação impulsionando o propósito das autogestões. Eu estou aqui com uma convidada que já esteve nas temporadas passadas, é a Lenise Barcelos, secretária executiva da Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS. Lenise, primeiro eu queria agradecer pelo convite que você sempre atende, é sempre importante esse diálogo entre as autogestões e o nosso órgão regulador, que é a ANS. Eu queria que a gente começasse esse papo falando um pouquinho sobre o sandbox regulatório, que vocês estão trabalhando nisso. A gente sabe que isso vai trazer muitas inovações para o mercado. Então, eu queria que você contasse um pouco sobre como vocês estruturaram esse projeto e o que a gente pode esperar. Boa tarde. Boa tarde. Não, eu que agradeço o convite de vocês. É sempre muito bom. E é importantíssimo que o órgão regulador ele faça esse approach, essa conversa diretamente com o regulado. Aqui na Unidas, a gente está tendo um projeto que tem tudo a ver com o sandbox regulatório, né? Porque a gente está falando de congresso, falando sobre inovação impulsionando o propósito das autogestões. E sandbox regulatório nada mais é do que uma ferramenta em que a gente utiliza para impulsionar a inovação. A agência, ela terminou agora no dia 22 de novembro, na sexta-feira passada, a consulta pública que foi feita para a norma geral do sandbox regulatório. Como é que isso funciona, né? O sandbox regulatório, ele é uma ferramenta em que os órgãos reguladores, não só órgãos reguladores, mas sobretudo órgãos reguladores, eles podem se utilizar para que eles possam testar inovações que não estão regulamentadas pela agência ou que muitas vezes elas estão sendo construídas, mas que elas não têm um albergue dentro dos normativos existentes para que ela efetivamente possa funcionar. Então esse teste, ele impulsiona a inovação, porque muitas vezes a inovação não decola justamente por conta das barreiras normativas. Não, isso aqui eu não posso fazer porque tem essa barreira. Desculpa até te interromper, Sim. Mas foi até uma discussão que a gente teve ontem numa entrevista aqui, que era sobre assim, o quanto a regulação ela precisa trazer uma segurança, mas ela não pode barrar o desenvolvimento de novas alternativas e de novos caminhos. E é exatamente isso. Na hora que a gente se reúne e pensa uma norma geral, que é o que a gente está fazendo nesse momento, de como vai fazer esse trabalho com o setor para pensar inovações para aplicar, eu vou criar. Quando a gente fala sandbox regulatório, exatamente, é uma caixa de areia em que a gente vai testar. Sabe quando a gente brinca, fica desenhando na areia? E deu errado, aí eu apago, refaço, ou então eu adapto, não, corrijo esse pontinho aqui, corrijo. E o sandbox é isso, ele vai permitir que durante 2 anos a agência possa testar algum modelo inovador para que a gente faça um experimento, e mesmo que ele não tenha previsão, ou até mesmo que ele não tenha previsão na legislação para se fazer, ou que ele tenha algum impeditivo que em algum momento, durante esse período, ele vai ser suspenso esse impeditivo para que a gente possa testar. O modelo de sandbox regulatório, depois ele participa com a sociedade, com editais que são convocados para temas específicos. Então, as empresas elas vão se candidatar para apresentar esses projetos, ou muitas vezes o contrário, a própria sociedade, as empresas é que vêm apresentar projetos inovadores para a agência e a gente verifica, olha, interessante, a gente pode testar. Óbvio que até por uma questão, a gente tem que abrir para que todos possam participar dentro de um ambiente controlado, com um número limitado, com um tempo. Então, o sandbox regulatório eu acho que vai ser um movimento disruptivo na saúde suplementar. Mas quando eu falo em saúde, eu não posso perder de vista o bem-estar do indivíduo, do interesse público. Sim. Então, porque testar pode... mas eu vou testar na saúde. Não vou testar a saúde, né? Assusta, né? Vou testar modelos, talvez de acessibilidade, talvez modelos de aceleração de entrega de resultados. E eu não posso falar em sentido de produtos, de serviços, de tecnologias que você posta da disponibilidade do beneficiário. E me conta um pouquinho, como foi o processo de desenvolvimento do sandbox? Você falou que vocês acabaram de fechar a consulta pública, eu queria saber como foi esse engajamento, como é que o projeto caminhou
de quando ele surgiu até agora. Olha, furo de reportagem, ninguém sabe dessa informação. Olha, é verdade. A gente fechou na sexta-feira, dia 22, foram 152 contribuições que a gente recebeu. O pessoal está se debruçando aqui essa semana. Amanhã, às 17 horas, eu tenho uma reunião com a equipe para ver como é que foi a consolidação disso. E, quer dizer, foi muita coisa. Além disso, saiu agora eu não lembro exatamente o dia, mas meados de novembro, saiu o guia de referência da AGU sobre sandbox regulatório, que é um guia orientativo para que os reguladores federais possam promover ações de sandbox regulatório. É uma parceria entre a AGU e o MGI, né, a Advocacia Geral da União e o Ministério de Gestão e Inovação. Então, assim, é super fresquinho esse tema e esse quantitativo aqui que eu estou te falando, ninguém sabe, vocês acabaram de descobrir. Adoro! Furo! Adoro! Mas é um engajamento super bacana, vocês esperavam isso? E olha, eu estou falando só na norma geral, né? Não é ainda um edital que eu estou lançando para testar um modelo. Eu estou falando da norma geral, da regra, e assim, é muito bom que a gente tenha esse engajamento, que é dessa maneira que a gente constrói uma melhor regulação, uma melhor norma. Então a gente está debruçando em cima disso. Eu, particularmente, não olhei, vou olhar amanhã às 5 horas para poder trabalhar no final de semana sobre isso, para entregar para o presidente na segunda-feira. Mas foi um engajamento bastante grande. Eu não imaginei que fosse chegar tanta contribuição nesse momento para uma norma geral, mas que bacana que está chegando. Sinal que tem muita gente querendo apresentar coisa boa no setor. E inovar. Mas, Lenise, até um ponto, a gente estava falando aqui um pouco antes de começar a entrevista, né? Eu acho que a ANS ela é uma agência que tem uma característica muito agregadora, né? De conversar efetivamente, de ter um relacionamento com o setor. Então, eu queria quase dar um pitaco aqui, que eu acho que isso acaba sendo um pouco de consequência do tanto que vocês sempre estão abertos para esse diálogo com o setor, né? Inclusive com as autogestões. Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar lá atrás com o setor, a gente viu cada vez mais essa porta para discussão das questões relativas a esse segmento, que é um segmento muito específico dentro da saúde suplementar, cada vez mais sendo abertas dentro da ANS, e é muito legal ver essa interação e essa abertura, que tanto você quanto todos os diretores sempre estão ali para dialogar, claro, às vezes divergindo, que faz parte, afinal vocês são um órgão regulador, mas que tem sempre essa troca para ouvir o que o mercado também espera ali para conseguir continuar crescendo, né? Eu vou reduzir tudo isso em 3 palavras para você, que é o que a gente persegue na agência. Transparência, diversidade e inclusão. Lindo, lindo isso, muito bacana. E deixa eu te falar uma coisa, a gente sabe que a saúde suplementar, que você estava falando do sandbox regulatório, existe toda essa coisa, a saúde suplementar está ali sempre nos 50 milhões de vidas, 50 milhões de vidas. Você acha que esses projetos que podem surgir dentro do sandbox regulatório pode ser um caminho para expandir, para levar a saúde suplementar para mais brasileiros? Eu não só acho, como aposto nisso. I have a dream, né? Que a gente chegue a 100 milhões de beneficiários na saúde suplementar. Eu acho que a saúde suplementar surge por um desejo da sociedade, né? A gente tem 50 milhões de beneficiários, a gente tem meio que um teto, mas acho que é totalmente possível de se alcançar, e principalmente, a partir do momento que eu alcance um maior número de beneficiários no setor, eu estou propiciando melhor saúde no SUS também para aqueles que não podem pagar. Então, inclusive uma questão de justiça distributiva, que para mim é muito importante. Porque você tira o peso ali do SUS, né? Exato. A verba do SUS, o que você tem ali de orçamento, você consegue, se você tem cuidado de um bolo menor, sobra mais por cabeça, né? Exatamente. Bom, por último, para fechar, eu queria te fazer uma pergunta. O que esperar de 2025 na saúde suplementar? Olha, 2025 teremos muitos desafios, né? Primeiro que a gente está começando a implementar essa técnica do sandbox regulatório. A gente está numa fase de transição, né? O mandato do nosso diretor-presidente termina agora, em dezembro. Então, a gente vai estar no modelo, um movimento agora de mudança. Em maio, eu tenho o segundo diretor, o Alexandre, também termina o mandato. E depois, em setembro, eu tenho o terceiro diretor, que é o Maurício. Então, 2025 vai ser desafiador e de muitas mudanças para o setor e principalmente aqui para a agência nessa perspectiva. Mas eu acredito que bons ventos virão. E que as mudanças serão para melhores, sempre em evolução, como eu estava falando hoje com o presidente eleito da Unidas, o Mário Jorge. A gente está saindo de um ótimo presente para um que vai continuar fazendo um ótimo trabalho. É o que eu desejo para a ANS também. Nós também. Muito obrigada, Lenise, pelo seu tempo aqui. Te convido para a gente conversar de novo ano que vem. Estarei aqui, sem dúvida. Perfeito. E muito obrigada para você que está aqui acompanhando
cada entrevista que está sendo feita com muito carinho aqui direto do nosso 27º Congresso Internacional da Unidas para o M3BS Talks Unidas, o nosso podcast oficial. Te vejo no próximo vídeo.